tá? Então, a partir de agora, a gente está gravando essa aula, ok? E quem tiver vontade de não aparecer no vídeo, como eu disse, só desabilitar a webcam, tá ok? A gente vai falar hoje de direitos de vizinhança. Os direitos de vizinhança são regras que limitam o direito de propriedade para evitar conflitos entre os proprietários de prédios que são vizinhos, respeitando assim um convívio social. Vocês sabem que se dar bem com o vizinho nem sempre é fácil. Por isso, o direito não podia deixar de disciplinar essas relações entre vizinhos. E essas relações são disciplinadas na seção do Código Civil, que a gente chama de direitos de vizinhança. Essas obrigações entre vizinhos são obrigações propter rem, que são conhecidas como obrigações próprias da coisa. O que significam obrigações próprias da coisa ou que acompanham a coisa? São obrigações que o sujeito adquire só pelo fato de se tornar possuidor, detentor ou proprietário da coisa. Eu estou vendo aqui 8 pessoas online. São só os 8 mesmo? Ana Cláudia, Bárbara, Miriam, Nayara, Sara e Damares. Perdão, Sara, Damares e Tainá, ou Tainã. Tem alguém que não conseguiu entrar? Essa ferramenta ela é mais democrática e aparentemente todo mundo deveria ter tido acesso. Tem alguém que está com dificuldade? Está reclamando lá no grupo? A maioria do grupo já sabe mexer porque teve aula por essa ontem. E já recebeu o link da aula. Então nós não precisamos preocupar não, né? Ô, Léo, aí já tá no grupo. Oi? A Sara Damares aí é porque tá no e-mail da minha filha. Ah, tá, tudo bem. É a Vânia. Oi, Vânia, tudo bem então? Tá, tem gente que pediu para vir para o Meet, mas que ainda não entrou. Tudo bem, então vamos continuar com a nossa aula e tomara que eles entrem. Beleza. Então, direitos de vizinhança são obrigações próprias da coisa. Só de adquirir a propriedade ou a posse de um imóvel, você adquire obrigações para esse imóvel, certo? E os direitos de vizinhança são algumas dessas obrigações. São limitações no exercício do direito de posse e propriedade, ok? Sabe aquela máxima do direito, que o seu direito termina onde começa o do próximo? Isso é perfeitamente aplicável para o direito de vizinhança. Tudo bem? O artigo 1277 do Código Civil diz que o proprietário ou possuidor de um prédio tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde daqueles que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Observem, então, que são alguns bens jurídicos tutelados pelo direito de vizinhança, que são a segurança, o sossego e a saúde das pessoas que habitam prédios contíguos. E qualquer lesão ou ameaça a esses direitos provocadas pela utilização dos prédios vizinhos vai ser repreendida pelo direito. Tudo bem? Eu estou tendo que passar o slide manualmente, porque eu não consegui fazer o meu passador de slide funcionar ao mesmo tempo do que esse tanto de coisa aberto aqui. Mas tudo bem, vamos em frente. Esses atos prejudiciais à saúde, à segurança e ao sossego dos vizinhos, eles podem ser tanto atos ilegais, quando contrariarem a lei
ou seja, configurarem algum ato ilícito. Podem ser atos abusivos, aqueles que, em tese, num primeiro momento, são permitidos pelo direito, mas são praticados com excesso, com exagero, ultrapassando os limites legais, ok? Eles causam incômodo ao vizinho, mas estão dentro do limite da propriedade daquele que está causando um incômodo. Vocês estão me ouvindo bem? Um dos exemplos desse tipo de interferência é o barulho excessivo. Todo mundo que causa excesso de barulho está cometendo um ato abusivo. Você pode realizar até um certo nível de barulho no exercício do seu direito de propriedade. Entretanto, quando você ultrapassa ou realiza o barulho depois de um determinado horário esse destinado ao repouso noturno das pessoas, você simplesmente vai atuar com abuso. Esses atos também podem ser lesivos, causando dano ao vizinho. Porém, não necessariamente decorrendo do uso anormal de uma propriedade. Se uma indústria cuja fuligem polui o ambiente, que emana, emite gases tóxicos, esses gases tóxicos vão causar dano, vão ser lesivos aos vizinhos, não necessariamente significando isso um uso anormal da propriedade da indústria. Simplesmente, este uso pode ser considerado ou não inadequado. Bem-vindo, Tiago. Beleza? Boa noite. Tá, vou pedir a gentileza de você colocar o microfone no mudo e somente tirar do mudo quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bem? Beleza, Léo. Obrigado. Vamos seguir em frente, então. Tá? Vou passar o slide aqui. Toda hora que eu tenho que passar o slide, demora um tempinho, porque eu tenho que ir para outra janela. Os atos ilegais e abusivos decorrem de um uso anormal da propriedade, uma vez que eles ultrapassam limites toleráveis. Os ilegais, normalmente, ultrapassam até os limites físicos da propriedade, enquanto os abusivos, embora normalmente se mantenham dentro do limite físico, eles são praticados com exagero, e aí, sim, vão ser considerados abusivos. Outro ponto a ser analisado para verificar a normalidade ou não do uso... Bem-vinda, Ana Luísa. Você tinha caído ou não? Entrou agora, né? Sim, eu não estava conseguindo conectar. Agora que eu consegui. Ok, muito bem-vindos todos vocês. Temos 10 alunos online agora, tá? Vamos continuar. Depois, os que chegaram um pouquinho atrasados vão ter acesso a esta aula gravada. Eu estou gravando essa aula e vou disponibilizar para vocês da mesma forma que eu disponibilizei as anteriores. Ok? Quem não desejar aparecer no vídeo, pode desabilitar a sua webcam aí e não aparecer, tá? Vai aparecer só a letra do seu nome aqui, sem aparecer a sua imagem, tá? Vocês que sabem. Bom, outro ponto para verificar se é normal ou não o uso da propriedade, ou seja, se é ou não abusivo, é a zona do conflito, ou seja, em que local estão essas propriedades. É costume local aquele tipo de exercício da propriedade? É um bairro residencial? É um bairro industrial? Os critérios vão ser totalmente diferentes, vocês concordam comigo, não concordam? Num bairro industrial, é normal ter atividade industrial. Num bairro residencial, já vai ser mais provável que haja residências em que as pessoas esperam mais sossego e menos, e menos distúrbio, né? E menos perturbação. Além disso, deve-se ainda, como um outro critério, considerar a anterioridade da posse, pois a pessoa que comprou o imóvel próximo de estabelecimentos barulhentos
ela não tem como chegar e reclamar daquele barulho que já era usual naquele local, certo? Então, você verifica que a existência ou não de um zoneamento que define aquela área como zona industrial, ou zona residencial, ou zona comercial, é relevante, e também o momento em que a pessoa adquiriu a posse do imóvel vai ser relevante para se definir quem tem razão quando se reclama de um abuso do direito de propriedade. Bom, com relação a essa anterioridade da posse, entende-se que os primeiros a se instalarem num certo local é que vão determinar a sua destinação. Então, quando tem uma área desabitada e essa área vai sendo ocupada por residências, essa área acaba sendo definida pelo costume e pela própria instalação dos moradores como uma área residencial. Do mesmo jeito que se uma área é definida como comercial porque inicialmente foram instaladas diversas lojas no local, essa área ela vai acabar sendo passível de circulação de pessoas em excesso, né? Os bairros adquirem essas características conforme a utilização. No bairro industrial, vai haver muito barulho, vai haver mais poluição, vai haver circulação de trabalhadores entrando e saindo, de veículos que levam e trazem os trabalhadores, e assim por diante. Então, se você reside numa área que é considerada industrial, provavelmente o direito vai considerar você como o peixe fora d'água ali. Vai considerar você como o errado, porque aquela área já é toda adaptada para esse tipo de atividade. Ok? Bom, essa teoria, ela não é absoluta, obviamente, né? Por exemplo, quando um proprietário molesta, ou seja, pratica um ato lesivo ao vizinho, ele não pode alegar essa questão da anterioridade. Eu estava aqui primeiro. Peraí, irmão. Você agiu de forma abusiva, você agiu excedendo o seu direito de propriedade. Aí não, ok? Então, aquela moléstia causada por dolo ou culpa, ela não pode ser justificada pela anterioridade da posse. Somente aquela moléstia, aquela lesão causada ao vizinho, que decorre do uso normal da propriedade numa zona que é adequada para aquele tipo de uso. Tudo bem? Todo mundo entendeu aqui o que eu quis dizer? Bom, quais são então as soluções que vão se apresentar pelo direito para esse tipo de reclamação entre vizinhos? Ou seja, alguém está praticando um ato ilícito, alguém está praticando um ato abusivo, ou alguém está praticando um ato lesivo a mim. O que a gente pode fazer? O artigo 1279, ele fala o seguinte, que, primeiro, o juiz vai determinar a redução da moléstia, de forma a tornar aquela situação suportável. O artigo 1279 fala o seguinte, ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir sua redução ou eliminação quando essas se tornarem possíveis. A gente tem que também entender o seguinte, é possível reduzir o incômodo? Ou este incômodo ele é padrão desse tipo de atividade e é impossível reduzir? Se esse incômodo ele não puder ser reduzido e aquela situação não há como ser resolvida pela diminuição do distúrbio, provavelmente o juiz vai tomar uma decisão que vai ser ou manter a atividade, aí a gente vai ver daqui a pouco por que em alguns casos justifica-se manter a atividade, mesmo ela incomodando o vizinho, ou determinar a cessação dessa atividade. Aí são duas soluções contrárias, uma mantém a atividade, outra manda cessar. Obviamente, se essa atividade for mantida, o juiz vai mandar
o dono desse imóvel que está praticando a atividade que incomoda os vizinhos e indenizar esses vizinhos, ok? Para manter a atividade. Caso contrário, se o juiz determinar a cessação da atividade, vai interromper-se o incômodo e aí a vida que segue. As pessoas podem seguir sua vida normalmente. Se não for possível que o dano seja reduzido a esse nível normal de tolerância, o juiz vai determinar a cessação da atividade causadora do incômodo, o fechamento da indústria, por exemplo. Deve-se observar, então, no entanto, que se a atividade for de interesse social, determina-se que o causador do dano pague indenização ao vizinho. Quando é que essa atividade vai ser considerada de interesse social? Vamos pensar. Uma atividade industrial, vamos supor uma indústria que tenha 2.000 empregados. Justifica-se se o incômodo é causado numa área que é industrial ou numa área que é mista, justifica-se cessar uma atividade de uma indústria que tenha 2.000 funcionários para satisfazer o interesse de um vizinho? Para satisfazer o interesse de 2, 3 vizinhos? Não seria mais adequado que esta empresa fosse obrigada a indenizar essas pessoas pelo distúrbio que foi causado? E, de repente, de posse dessa indenização, essas pessoas poderiam até se mudar dali, vender o imóvel até para a própria empresa, para que ela amplie sua área e sair dali com uma indenização no bolso? Vocês pensam que... Pensem em 2.000 desempregados. Uma família normalmente tem 3 a 4 pessoas. Esses 2.000 podem virar de 6 a 8.000 pessoas atingidas pelo desemprego em virtude daquele fechamento de indústria. Então o juiz pode entender o seguinte: não dá para fechar, não. Além desses empregos, ainda tem a movimentação do comércio, porque 8.000 pessoas atingidas pelo desemprego vão causar uma queda nas compras do comércio. Vão causar uma queda de arrecadação para a municipalidade, de impostos, porque a empresa também paga impostos e também, além da empresa, os consumidores, né, que trabalham na empresa e geram impostos a serem pagos. Então, às vezes, a manutenção da indústria é o que interessa para a sociedade, e não a satisfação de um interesse individual ou de uma família. Ok? Lógico que essa pessoa não pode sair no prejuízo. Lógico que essa pessoa não pode ter seu direito de uso da propriedade, seu direito à saúde, seu direito ao sossego, seu direito à segurança ameaçado pelo uso dessa propriedade da indústria. Nesse caso, como a gente está vendo aí pela leitura, pela inteligência do artigo 1278 do Código Civil, vai se indenizar, né? E a indenização vai ser suficiente para alcançar a proporção do dano. Alguma dúvida até então? Deixa eu ver o chat aqui. Ninguém perguntou nada. Se tiver dúvida, podem perguntar pelo chat ou habilitar o áudio também, tá? Não tem problema não. Ô, Léo. Oi. Quando eu falei que eu não gostei, é porque, como eu trabalho em casa, eu incomodo alguns vizinhos. O barulho da máquina, às vezes eu vou até 10 horas, 11 horas, de indenização, né? Aí foi a parte que eu falei que eu não gostei. É lógico. Quem tá falando? Fala seu nome, porque eu minimizei a tela aqui do... É a Vânia. Oi, Vânia. É o seguinte, deve-se considerar, antes de ficar com medo de ter que indenizar os vizinhos, por exemplo, estou dando uma aula aqui agora, estou falando relativamente alto. Quem mora aqui em cima talvez esteja ouvindo minha voz. Talvez não, certo? Outro exemplo desse tipo de incômodo é a presença de animais domésticos. Eu tenho uma cachorrinha aqui que ela está até ansiosa para vir ficar comigo aqui e está meio que chorosa ali. De vez em quando vocês podem ouvir uma latidinha dela. Hoje em dia, está se entendendo que um certo nível de incômodo é tolerável.
Por exemplo, um condomínio não pode impedir que uma pessoa tenha um animal doméstico. Um vizinho não pode impedir que uma pessoa tenha um animal doméstico. Por que isso? Porque interferir demais na intimidade e no direito pessoal dessa pessoa, nos direitos fundamentais dessa pessoa. Hoje em dia, vocês sabem que muita gente vive sozinho, né? E um animal doméstico é a companhia dessa pessoa. Às vezes é a diferença entre uma vida feliz e uma vida triste. E tirar isso do cidadão seria interferir demais. É o mesmo que pedir num condomínio que as pessoas não tenham filhos, para que o choro da criança não incomode os vizinhos. Seria interferir além do que o direito admite na vida privada das pessoas. Agora, quando eu digo que existe um nível de barulho tolerável, a gente está falando de um conceito que eu não sei se eu já comentei nas aulas anteriores, mas um conceito de homem médio. Ou seja, um conceito de ser humano normal, certo? A gente não está falando da pessoa mais implicante do mundo e nem da pessoa mais tolerante do mundo. A gente tem que se ater a um meio termo entre essas duas. Aristóteles falava, né, que a prudência está no justo meio entre dois extremos. Então, para a gente ser prudente, a gente não pode nem fazer barulho demais, nem ser obrigado a fazer barulho de menos. Certo? Então, desta forma, um meio termo tolerável vai ser admitido como uma interferência normal praticada pelos vizinhos. Ok? Deixa eu passar o slide aqui. Satisfiz sua dúvida, Vânia? Sim, Léo, é porque, na verdade, eu acho que incomoda um pouco, porque como essas casas são, as paredes são, vou falar, são dobradas, Entendi. a máquina de costura ela incomoda um pouco o vizinho do lado. Ela até achei, era alguma coisa que eu ficava batendo na parede. Hoje não, hoje ela já sabe que não é isso, é porque eu estou trabalhando, entendeu? O que você pode fazer... Apesar do motor ser silencioso... O que você pode fazer é adotar algumas medidas para minimizar esse incômodo. Toda pessoa que incomoda a outra pode adotar medidas que minimizem esse distúrbio. Isso pode ser tanto para uma boate que coloca aqueles revestimentos que abafam o som, certo? Como também pode ser adotado por você, por exemplo, colocar borracha nas partes da máquina que tem contato com o chão, na parede, etc. Certo? Então, tudo que você puder fazer para minimizar esse incômodo pode ser usado a seu favor, inclusive se houver uma divergência entre vizinhos, porque se houver esse tipo de cobrança judicialmente, vai se fazer perícia, né? Vai verificar qual que é o nível de barulho que você faz e se esse nível é ou não é tolerável. Tudo bem? Continuando aqui agora, a ação que deve ser interposta nestes casos é a ação cominatória, que vai ser ajuizada pelo proprietário, pedindo que seja cominada, ou seja, que seja arbitrada pelo juiz uma multa por ato de distúrbio, ou seja, por ato de incômodo, de perturbação praticado pelo vizinho. Tá certo? Então, essa ação que pede a cominação de uma multa é a ação cominatória. Se o dano for consumado, ou seja, aquele dano já ocorreu, por exemplo, alguém construiu num prédio vizinho e essa construção fez ruir um muro que divisava a propriedade sua e a dele. Né? Desabou esse muro e essa Só um instante, gente, que a cachorrinha gritou ali, tá? Voltando.
essa divisão entre os lotes desabou com a construção dele. Houve um dano consumado. Aí não adianta pedir para não fazer mais. Não adianta criar uma multa para que ele não pratique mais esses atos de incômodo. Aí estamos diante de um caso de indenização. Nesse caso, será a ação indenizatória para pedir o ressarcimento dos danos. O artigo 1280 diz que o proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameaça e ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. Então vamos entender o artigo 1280 aí. Quando um prédio ameaçar ruína, esse prédio, se ruir, se desabar, pode causar danos ao prédio do vizinho. Certo? Vocês são engenheiros, vocês sabem disso mais do que eu, inclusive. Entretanto, às vezes é possível fazer algo para evitar esse dano. Ok? Então vamos lá. O que pode ser feito? A demolição controlada, certo? De forma que esse prédio, quando cair, não ameace o seu prédio. Pode ser feito a reparação do prédio, às vezes é uma coluna que está perdendo a massa, né, e está com a ferragem exposta, e a simples reparação dessa coluna talvez seja o suficiente para evitar a ruína, certo? Reparação da rachadura, né, dizem que tem como. Vocês são engenheiros, vocês sabem mais do que eu. Às vezes está tendo uma rachadura, dá para salvar. Então, se for possível reparar, você pode exigir a demolição, a reparação ou que ele preste uma caução, ou seja, uma garantia em dinheiro pelo dano que está iminente de acontecer. Ele está prestes a te causar um dano, não é? Então, você pode pedir uma garantia pelo dano iminente. Falou, você não quer reparar não? Você não quer demolir não? Tudo bem, então me paga um valor como garantia do dano. O que pode desabar aqui é meu muro e a minha varanda. Esse muro e essa varanda tem um valor de, vamos colocar aí, 20 mil reais. Você me indeniza nesse valor, me dá uma caução nesse valor. Se o seu prédio cair, eu já estou garantido. Ok? Entenderam? Seguindo em frente, então. Eu acho que eu vou ter que interromper a apresentação do slide e colocá-la de novo, porque sem querer eu fechei a janela, aí ele congelou, tá? Beleza. Vocês estão vendo aí o slide de árvores limítrofes, não é? Beleza. O artigo 1282 fala o seguinte: a árvore, cujo tronco estiver na linha divisória, presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Pode ainda, conforme está previsto no artigo 1283, o proprietário do terreno invadido pelas raízes ou ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio, cortá-las até o plano divisório. São dois artigos diferentes. Vamos analisar essas duas situações. A primeira é da árvore limítrofe, aquela árvore que está exatamente na divisa. Ela pertence aos dois. E aí, para cortar, precisa de autorização dos dois. E aí, os frutos dessa árvore pertencem aos dois. Ok? No caso do 1283, a árvore pertence só a um. Só que as raízes ou ramos da mesma estão invadindo outro prédio. É direito do dono deste outro prédio podar essa árvore até o limite. Entretanto, tem uma regra.
E a gente vai ver daqui a pouquinho, no próximo slide, tá? Se tiver frutos nesses ramos, pertencem a quem? Vamos falar agorinha mesmo, deixa eu só mudar o slide aqui. Bom, o vizinho tem direito aos frutos que caírem naturalmente no solo do seu imóvel, se esse imóvel for particular. Se cair o fruto em propriedade pública, vamos supor, caiu na rua ou caiu num terreno que pertence ao município, etc., o proprietário continua sendo o dono desses frutos, proprietário da árvore, ok? Agora, eu falei no slide anterior que eu posso cortar os ramos da árvore do meu vizinho que invadem o meu terreno. E se nesse ramo tiver fruto? Eu tenho que devolver os frutos a ele, porque eles não caíram naturalmente. Ok? Sendo comum a árvore, frutos e tronco pertencem a ambos, como eu disse, nenhum pode arrancá-lo, a árvore, sem o consentimento do outro. Ok? Todo mundo está comigo até aqui? Beleza. Vamos falar da passagem forçada. Oi? Respondi que sim. Beleza. Vamos falar de passagem forçada. Olha só. Passagem forçada é um direito que a lei dá, artigo 1285 do Código Civil, ao dono de um prédio. Quando eu digo prédio, eu quero dizer terreno, lote, etc. Tá? Ao dono de um prédio que, por causas naturais ou não, ficou sem acesso à via pública. Olha só, esse prédio acabou ficando encravado. Ou porque houve o desmembramento de um prédio em dois, e aí o prédio que ficou atrás não tem mais acesso à via pública, ou porque um terreno rural, por exemplo, tem rio de um lado, rio do outro, mata do outro, e não tem mais acesso a uma estrada, porque desmembrou uma fazenda em duas. Este prédio, que ficou encravado e sem acesso à via pública, tem direito a constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se não houver acordo entre eles, mediante o pagamento de indenização. Olhem, não é um direito gratuito, é um direito oneroso. Então você tem direito de obrigar o vizinho a te dar passagem à via pública, pagando a ele a indenização, certo? Então você não pode simplesmente falar assim, quero passar, você tem que me deixar passar porque eu fiquei encravado. Sim, mas cadê a indenização? Não vou te pagar. Não, o artigo 1285 é claro em dizer que, mediante a indenização cabal, pode constranger o vizinho a lhe dar a passagem. Tudo bem? Esse direito só é válido se o encravamento for natural e absoluto. Quando eu digo natural e absoluto, eu quero dizer que é um encravamento não provocado pela parte que vai pedir o direito, ok? Porém, se o encravamento surge do desmembramento de dois prédios, aquele que ficou com acesso à via pública, se o outro não tiver mais acesso, será obrigado a conceder também, ok? Esse encravamento, ele só pode ser absoluto. Significa o seguinte, que se tiver uma outra passagem que dá acesso à via pública, não importa se essa passagem seja horrorosa, ele não vai ter direito à passagem forçada, ok? Então, se tem uma estrada de chão cheia de buraco, toda sinuosa, que é perigosa, não importa, tem acesso à via pública. Não dá direito à passagem forçada. Observem que a passagem forçada não dá direito àquele que vai concedê-la de resistir à pretensão daquele que quer obtê-la. Só pode se discutir aí o valor da indenização.
A passagem, sim, vai ter que ser concedida se o pagamento da indenização justa for feito. Tudo bem? Alguma dúvida? Sigamos em frente, então. Beleza. Esse primeiro parágrafo desse slide que está aí agora é aquela hipótese que eu acabei de mencionar. Se houve a alienação parcial de um prédio, ou seja, o desmembramento, divisão em dois, e uma das partes teve acesso à via pública e a outra parte ficou encravada, né? Esta parte que manteve o acesso à via pública vai ter que conceder acesso à outra parte, ok? Se não houver acordo, o juiz é que vai determinar aonde que a passagem vai passar, né? Aonde que vai ser a passagem. Lógico, vai ser pelo imóvel que mais facilmente puder prestá-la, com menor ônus, né? Então, por exemplo, se tem um imóvel cuja distância da passagem vai ser menor, esse vai ser o escolhido pelo juiz, tá ok? Não se confunde passagem forçada com servidão de passagem. Servidão de passagem, ela vem de um contrato. É necessária a vontade de duas partes, do dominante e do serviente, ou seja, aquele que concede a passagem, que é o serviente, e aquele que recebe a passagem, que é o dominante. Isso nasce através de um contrato. Os dois concordam. Na passagem forçada, é obrigação decorrente da lei, do artigo 1285 do Código Civil. Então, servidão de passagem para prédio encravado, que não tenha outro acesso à via pública e não tem acordo aí, necessidade de acordo, não. Se o cara não quiser conceder a passagem, ele vai ter que ser obrigado a conceder pela justiça. Já no caso da servidão de passagem, que a gente vai aprender no próximo capítulo, isso é só um spoiler, não se preocupem em entender servidão de passagem agora, só entendam que é diferente. No próximo capítulo, eu lembro a vocês dessa diferença, para vocês lembrarem o porquê da diferença. No caso da servidão, não vem da lei, não é obrigatório, vem de um contrato. Tudo bem? E a servidão de passagem não é para imóvel encravado, tá? É para imóvel que quer ter uma passagem mais agradável, mais cômoda, mais útil, tá? Nesse caso aqui da passagem forçada, é para imóvel encravado, que não tem outro jeito. O único jeito que sobrou para o cara entrar e sair do imóvel dele é de balão ou de helicóptero. Então agora tem que discutir-se a concessão de uma passagem forçada. Eu nem parei no slide de servidão de passagem, porque estava apenas explicando mais ou menos como funciona a servidão de passagem. Eu já tinha explicado, certo? É quando algum proprietário quer uma maior utilidade para o seu prédio. Ele quer mais comodidade, ele quer uma vida melhor, certo? Ele quer uma passagem mais bacana, mais ampla, mais fácil, ok? Ele já tem uma passagem, só que essa passagem para ele está ruim. Ele quer uma melhor, para aumentar o valor, aumentar a utilidade do seu prédio. E o outro vai conceder essa passagem se quiser, lógico que mediante a indenização, ele vai vender essa passagem, né, esse direito de passar, tá certo? Mas isso vem de um contrato, não vem da lei. A lei só obriga quando o imóvel está encravado. Vamos falar agora da passagem de cabos e tubulações. O proprietário tem obrigação de tolerar a passagem de cabos e tubulações em proveito dos seus vizinhos, mediante um recebimento de uma indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente do seu terreno, caso seja impossível que a passagem seja feita de outro modo ou se for muito oneroso. Então vamos entender aqui o que é isso. Primeiro vamos entender o que é cabo e tubulação. Vocês sabem, né? Cabo de energia, tubo de esgoto, tubo de água, etc. Vamos supor
que somente de um ponto que é necessário atravessar o terreno do vizinho vem esse cabo, ok? Esse cabo pode vir aéreo, né? Ou subterrâneo. Normalmente, cabo de energia pode até ser aéreo, mas tubulações de água e esgoto são subterrâneos. Eu, como dono de um prédio que está entre a fonte de água, a fonte de escoamento do esgoto e a fonte de energia e o prédio do meu vizinho que precisa dessa energia, esgoto e água, eu sou obrigado a tolerar a passagem desses cabos pelo meu terreno. Obviamente, esses cabos vão passar pelo ponto do meu terreno que menos me onerar, né? Por quê? Ele vai ter que me indenizar pela passagem dos cabos e também vai ter que me indenizar pela desvalorização da área que foi utilizada pelos cabos. E se o cabo passar na metade, por exemplo, ou num pedaço que não é no canto, vai também responder pela desvalorização da área que sobrar, do remanescente. Ok? Então, ele vai ter que me indenizar para que esse cabo passe ali, mas eu sou obrigado a tolerar se ele pagar a indenização. Entendido? Essa hipótese de eu ser obrigado a tolerar isso é quando é impossível esse cabo passar de outra forma, sem passar pelo meu terreno, ou se for muito oneroso. A gente sempre pensa no lote urbano. Aí no lote urbano fica fácil, né? Porque o esgoto, a energia, a água vem da rua. Então todo o imóvel acaba dando para a rua. Mas a gente tem que pensar no imóvel rural, que às vezes é circulado por uma fazenda gigante, e que o único ponto de energia, água, esgoto, etc. Água e esgoto até que não, porque água e esgoto costuma ser poço artesiano e fossa, mas o único ponto de energia, por exemplo, está além dessa fazenda. Então não tem outra forma de trazer essa energia até você, senão passando por esse terreno do vizinho. Ok? Então, você vai ter que pagar a indenização, porém, se você pagar a indenização, ele é obrigado a tolerar a passagem dos cabos pelo terreno dele. Vamos passar para o próximo slide aqui. Pode o proprietário exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso. Já tinha até falado isso, né? Eu posso exigir que a instalação seja feita pelo local, passe os cabos no local menos oneroso para mim, que impeça menos o uso da minha propriedade. E também posso exigir que ela seja trocada de lugar à minha custa, certo? Ou seja, eu vou ter que pagar por essa troca de lugar. Eu, dono do imóvel onde estão passando os cabos. Eu recebi uma indenização lá atrás para eles passarem no meu imóvel. Só que agora, eu decidi que eu quero construir ali. E aquele cabo ali está me atrapalhando. Eu preciso que ele saia dali e vá para outro canto. Aí, considerando que naquela oportunidade anterior eu concordei que ele passasse ali, eu vou ter que pagar para removê-los e instalar do outro lado, certo? Desde que isso não impeça a utilidade desse cabo, obviamente, ok? Eu também posso exigir, eu como dono do imóvel, que sejam feitas as obras de segurança quando essas instalações oferecerem risco para aqueles que ocupam o meu imóvel. Por exemplo, fios de alta tensão ou fios de energia de uma forma geral, eles precisam ter manutenção para que não ocorra risco de eletrocução, certo? Então eu posso exigir que aquele que foi beneficiado pela passagem dos cabos seja obrigado a me indenizar para que eu não sofra com esta passagem desses cabos nenhum risco. Ok? Isso está no artigo 1287 do Código. Se tiver dúvida, pode perguntar. Deixa eu só ver em que ponto da aula que eu estou. Eu estou em águas. Ok. Tá indo muito rápido? Ô, Léo. Oi. Na prova
você vai querer que a gente saiba os artigos? De cor, não. Nem eu sei. Tá bom. Ótimo. Tá? Obrigada. Deixa eu te explicar uma coisa sobre código. Por isso que eu não peço vocês para comprarem. Tá? Primeiro, muda muito. Toda hora muda. Certo? Então não adianta ficar decorando o número de artigo. Vai que muda, né? Então você deve entender o direito. Você deve aprender, no caso de vocês, que estão aprendendo uma matéria que não é específica do conhecimento de vocês, você já tem muita coisa para saber, para ficar decorando o número de artigo. Vocês concordam comigo? Então o que eu quero é que vocês entendam o que pode e o que não pode para evitar encrenca. Lógico que se vier um problema sério, que vocês precisem de um advogado, vocês vão procurar um advogado. Né? Vocês não vão resolver o problema sozinhos. Mas vocês podem ter um conhecimento básico para evitar encrenca, para evitar o dever de indenizar, por exemplo, para não causar dano a outra pessoa. Então é isso que eu quero que vocês aprendam com essa disciplina, ok? E pode ficar tranquila que se eu quiser que vocês conheçam o conteúdo de algum artigo na prova, eu vou citar o artigo ou vou perguntar algo que esteja no código, mas aí eu não vou obrigar que vocês saibam qual o número de artigo que ele está. Saibam apenas o conteúdo que a gente está aprendendo aqui na aula, tá ok? Bom, o 1288 do Código Civil fala o seguinte: o dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que naturalmente correrem do superior, não podendo realizar obras que embaraçem seu fluxo. Porém, a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Vamos explicar esse artigo 1288. Se você está falando, a gente está falando aqui de topografia, sabe? Um terreno é mais alto do que o outro e a água que cai nesse terreno naturalmente escorre para o terreno de baixo. Esse terreno de baixo é obrigado a receber essas águas, ok? Ele não pode realizar obras que embaraçem seu fluxo, por exemplo, o represamento dessas águas, fazendo inundar o prédio superior, certo? Agora, a condição natural desse prédio inferior não pode ser piorada ou agravada por obras realizadas no prédio de cima também. Vamos supor que um cara decide que aquela água que está escorrendo por ali não é interessante mais para ele, ele quer desviar o curso daquela correnteza que vem com a água das chuvas para que elas escorram para outro lado. E aí inunda a casa do cara. Óbvio que não pode, ok? Então, há de se entender também que o possuidor do prédio de baixo, inferior, ele realizou toda a ocupação desse prédio baseando-se no fluxo natural dessas águas. Ele sabe por onde essas águas passam e ali ele resguardou aquele terreno para essas águas escoarem. Se você, dono do prédio de cima, realiza uma obra que altera esse prédio de cima, vai causar prejuízo para o prédio de baixo e esse prejuízo ele é proibido pelo artigo 1288 do Código. O artigo 1290 ainda fala que as sobras de águas nascentes e pluviais dos prédios inferiores poderão ser utilizadas através de servidão pelos prédios superiores. Vamos entender. Eu estava dizendo que a servidão é um direito que vem de um contrato, ou seja, de um acordo de vontades, tá? Isso é servidão. A gente vai aprender servidão no próximo slide, no próximo capítulo. Entretanto, nem sempre a servidão é de passagem, ela pode ser uma servidão de uso de água, tá? Em que hipótese? Imaginem que um prédio superior é desértico, é seco, e não tem como fazer um poço artesiano nesse prédio. Isso significa que este prédio ele está completamente à mercê da água que abunda no prédio inferior. No prédio de baixo tem água em abundância, no de cima não tem nada. Então, o dono do prédio superior ele pode fazer um contrato de servidão que estabeleça que o prédio de baixo vai servir o prédio de cima com o fornecimento de água. Tá certo? Isso está no artigo 1290.
Entretanto, não pode o dono do prédio de cima, isso está no 1291, poluir as águas que correm do seu prédio para o prédio de baixo. Ok? Ele não vai poder poluir, prejudicando o uso daquele curso d'água pelo prédio inferior. Ok? E ele também será responsável por ressarcir os danos causados pela atuação que poluir a água que vai para o prédio de baixo. Ok? Isso está no artigo 1291. O 1292 fala que o dono de um prédio tem direito de construir barragens, açudes ou outras obras para represamento de água em seu terreno. Se essas águas represadas invadirem o terreno do outro, ele vai ter que indenizar. Lógico que essa indenização vai ser deduzida se o outro cara tiver um benefício. Vamos pensar numa hipótese em que esse cara vai ter um benefício. Imagine que esse prédio do outro cara era totalmente seco e não tinha água nenhuma. Aí eu represei um curso d'água que estava no meu terreno. Esse represamento acabou fazendo surgir um lago, uma lagoa, que invadiu o prédio do cara. Em princípio, eu tenho que indenizá-lo. Só que eu consigo provar que o valor do prédio dele até aumentou pelo fato de ser servido agora por água, o que antes não era, certo? Então, nesse caso, eu posso até conseguir não ser obrigado a pagar a indenização se o dano que eu causei não supera o benefício que ele teve com aquelas águas, ok? Só uma questão que ainda eu deixei de falar sobre as águas. Eu não posso, além de não poder poluir as águas, eu não posso construir embaraçando o seu fluxo, ok? Fazendo com que não haja água suficiente para o consumo dos prédios inferiores, certo? Então, nada me impede de construir diminuindo o fluxo da água para os prédios inferiores. O que eu não posso é interromper esse fluxo. Esse fluxo que resta de água para o prédio inferior tem que ser suficiente para o consumo desse prédio inferior. Senão, não posso fazer. Alguma dúvida? Beleza. Vamos lá. Limites entre prédios e direito de tapagem. Esse direito vem do direito que um possuidor legítimo tem de tapumar, cercar, murar a sua propriedade. O artigo 1297 do Código Civil fala que o proprietário tem direito de cercar, murar, valar, tapar, de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e podendo ainda constranger seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Ou seja, se um dos dois está morgando lá, não está agindo para construir junto o muro, eu posso construir sozinho e exigir dele a indenização pela metade. Obviamente, se eu quiser construir um muro que seja alto demais, luxuoso demais, etc., o juiz pode determinar que o outro não seja obrigado a me pagar metade de toda a construção, se ele considerar que essa construção é exagerada, ok? Mas é interesse de ambos os donos dos prédios limítrofes que se estabeleçam os limites entre essas propriedades. Por isso, os dois devem arcar com a construção do muro. Essa construção é só a estrutura e a alvenaria. O reboco, o acabamento, etc., cada um faz o seu. Tudo bem?
A ação cabível para solucionar confusões entre linhas divisórias é a ação demarcatória. Vai ser chamado, provavelmente, um profissional do ramo, que deve ser um engenheiro agrimensor. Esse cara vai determinar quais são os limites, medindo por satélite, por medição, de qualquer forma, tá? Ele vai determinar quais são os limites de cada imóvel, certo? Nesta ação demarcatória. Isso vai ser uma prova pericial numa ação demarcatória, tá ok? Essa ação demarcatória, ela não se confunde com a ação possessória e com a ação reivindicatória. A possessória, ela tem lugar quando uma posse foi ameaçada, foi tomada ou está sendo incomodada de alguma forma, turbada, né? Alguém está fazendo barulho, está poluindo, etc. Embora ele não esteja ameaçando ou tomando a sua posse, ele está te incomodando. É um exercício abusivo da posse dele que atrapalha o uso da sua. Isso é para a ação possessória. Você vai entrar com a ação de manutenção de posse para se livrar de uma ameaça, vai entrar com a ação de reintegração de posse quando sua posse for tomada, ou vai entrar com uma ação de interdito proibitório quando alguém estiver incomodando o exercício da sua posse sem ameaçar essa posse, tá? Essas são as ações possessórias. As ações reivindicatórias são aquelas que discutem propriedade e não posse, certo? São as ações que visam discutir quem é dono e não quem tem a posse. Lembrem-se que a posse é uma situação de fato que constitui um direito, tá? Mas esse direito nasce de um fato, que é o fato do cara estar na posse do bem. Já o direito de propriedade, ele é um direito real estabelecido em lei, que vem de um título de proprietário. Então, advém de um documento, de um título de proprietário. É totalmente jurídico direito. O outro é um direito, porém nasce de um fato. Então você tem que diferenciar um e o outro. Vocês aprenderam a diferenciar propriedade e posse no capítulo anterior, deixei a aula aí. E essa diferença entre propriedade e posse vai ser relevante para determinar se a pessoa tem direito ou não a entrar com ação possessória ou reivindicatória. Se entrar com a ação inadequada, o juiz vai extinguir a ação e mandar você entrar com a certa. Agora, se a questão é determinar onde passam os limites de cada prédio, aí a questão não é reivindicatória nem possessória. Aí a questão é demarcatória, tá certo? O juiz vai delimitar essas áreas de acordo com a posse justa. No caso da mesma não ser provada, ele vai ser dividido em partes iguais entre os prédios, ou não sendo possível essa divisão cômoda, vai adjudicar o terreno todo a um deles, mediante indenização ao outro. Ou seja, se não for possível dividir esse terreno entre os dois, o que o juiz vai fazer? Então tá, fica tudo para um e paga para ele, paga a indenização. Ou fica a maior parte para um e indeniza o outro, ok? Isso está no artigo 1298 do Código Civil. Dúvidas? Se tiver dúvida, pode ligar o microfone aí e perguntar. Entende-se que os muros, os tapumes, etc., pertencem a ambos os proprietários e, por isso, eles devem arcar com as despesas em partes iguais. A construção de tapumes especiais, entretanto, para impedir passagem de animais de pequeno porte, vamos dar um exemplo, tá? Eu crio codornas, tá? Ou galinhas. Galinhas é um exemplo melhor. E eu tenho uma propriedade rural que é confinante com o meu vizinho. A gente estabeleceu, a gente dividiu a cerca de arame farpado, né? Com estacas de madeira e arame farpado passando. Esta cerca de arame farpado, metade para cada um paga metade. Mas aí eu resolvo criar galinha. E aí eu preciso cercar de tela. Aí eu tenho que pagar sozinho pela tela, tudo bem? Esses tapumes especiais ou cercas especiais são exigidos de quem provocou a necessidade deles,
certo? Deixa eu só ver onde eu tô, tá? Para ver se dá ou não para terminar hoje, tá? Não, ainda faltam 13 slides. A gente vai parar por aqui, tá? Nós chegamos mais ou menos à metade deste conteúdo e é previsto mesmo que este conteúdo dure 2 aulas, tá? Nunca eu consegui dar, são 33 slides ao todo, eu teria que voar nesses slides e seria tudo muito mal explicado. Todo mundo entendeu? Agora vocês podem ligar à vontade aí o microfone de vocês, fazerem perguntas. As perguntas eu posso responder, se não tiver dúvida nenhuma. Ô, Léo, você ainda vai cobrar ainda o rascunho? Sim, eu vou pontuar. O que eu vou fazer? Eu vou criar no portal um estudo dirigido que vai possibilitar vocês a salvar essa cópia em PDF e enviar através do portal. Tudo bem? Ah, tá. PDF é o arquivo do Word, mas é para ser manuscrito, tá? Então você pode fotografar, por exemplo, e colar as fotos no arquivo do Word e mandar. Ou salvar as fotos como PDF e mandar, tá bom? Não. Beleza. Tá bom? Então, durante essa semana, é porque nessas primeiras semanas de quarentena, vocês viram como foi complicado, né? A gente teve que aprender a mexer nessas plataformas aqui para poder dar essas aulas online para vocês. A gente não teve um treinamento prévio, o treinamento foi todo usando essas mesmas plataformas. Então a gente teve várias reuniões pelo Meet, algumas pelo Zoom, certo? A Tainá, é Tainá ou Tainã? Tainá. Tainá tá pedindo para eu explicar o que eu quero no rascunho. É o seguinte, tem um tempo já que eu estou fazendo isso. Acho que o Yali também faz, né? A gente fez um treinamento uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, em que as pessoas ensinaram a gente, as pessoas que vieram ministrar esse treinamento falaram, olha, você não pode valorizar só o que o cara faz na prova. Você tem que valorizar todo o processo de formação do conhecimento. É muito difícil, com um encontro só por semana, eu saber como que vocês estão formando esse conhecimento, certo? Então, o que eu faço? Eu falo para vocês construírem uma resenha do conteúdo, de todos os capítulos, ou um mapa mental desses capítulos. Aí a pessoa que escolhe, eu vou fazer resenha, eu me dou melhor escrevendo. Eu vou fazer um mapa mental, eu prefiro estudar com mapa mental. Escolha, tá? E aí vocês entregam. Eu não vou ficar corrigindo se está certo ou errado essa atividade. Eu vou apenas conferir se você fez de tudo. Se você não deu um migué lá, era 3, 4 capítulos, eu fiz de um só. Tá? A nota vai ser proporcional ao tanto que vocês fizerem da resenha ou do resumo. Tá certo? E aí, Entendi. Vocês vão postar esse resumo para mim e eu vou analisar. Só tem uma regra, tem que ser manuscrito. Não pode ser de computador, porque senão dá Ctrl+C, Ctrl+V e aí não adianta, não tem informação, conhecimento. Porque isso obriga vocês a estudar, entendeu? E as notas dos meus alunos dessa disciplina melhoraram muitão depois que eu comecei a fazer isso, a valorizar esse estudo que o cara faz em casa. Aqui, tá certo? E as provas, Léo? Como que vai ser feito? Provas vão ser adiadas, não vão ser nas datas que constam do calendário de vocês, porque provavelmente a quarentena não terá terminado. A gente queria muito que terminasse antes, mas não depende da faculdade, a gente está atendendo determinação do MEC, tá? Então não somos nós. A gente tem que entender o seguinte, enquanto estiver correndo risco a vida das pessoas, né, a nossa atividade, ela significa aglomeração de pessoas, né? Vocês vão ficar tudo juntinho na mesma sala, eu junto com vocês lá. Então essa aglomeração na faculdade, ela infelizmente não tem como continuar a partir de agora. Então vai a quarentena durar algum certo tempo até o MEC determinar que volte, ok? Graças a Deus
a gente descobriu uma forma, aliás, já existe essa tecnologia para a gente continuar dando as aulas e vocês têm o slide, tem a cara do professor, tem como tirar dúvida em tempo real, né? Graças a Deus que a gente está conseguindo isso. Então, em tese, o aluno não vai ser prejudicado em nada, porque as aulas continuam acontecendo da mesma forma. Ah, tá. Tem uma pergunta a respeito da mensalidade, porque eles falaram hoje no G1 que ela pode estar abaixando o valor da mensalidade devido às aulas serem à distância. Seria essa... Esse tipo de aula que a gente está dando não é EAD, tá? É aula presencial, só não é uma presença física, tá? É uma presença virtual, tá? Só para vocês saberem isso, porque vocês estão tendo o mesmo nível de aula que vocês tinham presencialmente, tá? Então, isso nesse caso, não há possibilidade de redução de mensalidade, pelo que eu entendo e pelo que eu li nos artigos que eu vi, tá? O que há? Só para vocês entenderem como funciona o EAD. O EAD não tem essa aula ao vivo, não. O EAD é envio de material para o aluno ler. Ele só lê, ele não tem aula, ok? Então é por isso que é mais barato. Não, beleza. A qualidade do curso acaba dependendo do comprometimento que o aluno tem de ler e entender sozinho, ok? Quem está querendo perguntar agora? Ana Cláudia. Falar. Tá no portal que tem toda a disciplina é solicitar, porque parece que até capítulo 9, né? Não se preocupa, não. Só pra gente saber, nós vamos dividir o conteúdo que vai cair na primeira prova e na segunda, tá? Para a primeira prova, vai ser até direito de vizinhança, ok? Até o final deste capítulo. E aí, no final desse capítulo, vocês podem interromper o resumo da primeira etapa, tá bem? No fórum, você avalia a nota, porque esse portal, que eu não sei como que mexe direito, fica nesse portal ou fica no outro? Sabe? No pincel atômico. Vocês vão entrar... vocês vão entrar para atenção todo mundo, para responder o fórum. Vocês vão entrar no pincel atômico, vão entrar na disciplina em sala de aula online, tá? Clicar no botão sala de aula online. Depois que entrar no botão sala de aula online, vocês vão até a aba fórum, que fica no menu do lado esquerdo. Clicou em fórum, vai aparecer os fóruns que estão ativos. Tem um só avaliativo por enquanto, vai ter mais um mais para frente, tá? Mas... No final vence hoje, né? Oi? Final, hoje é o último dia de fazer ele, né? Eu prorroguei. Você prorrogou? Prorroguei. Você podia ter avisado. Tá tudo bem ter prorrogado ou querem que restringe de novo? Não. Então tá bom. O que acontece? Mas e a nota do fórum? Isso que eu tava querendo saber. O que acontece? Portal? Não. A nota vai ser lançada na central do aluno. Eu não lancei a nota ainda, porque ainda nem venceu a data de entregar o fórum, né? Então eu vou, na hora que todo mundo entregar, eu corrijo rapidinho e lanço a nota lá, tá certo? Este fórum, eu vou observar se vocês fizeram a pesquisa. É lógico que eu não quero que vocês tenham conhecimento jurídico muito apurado, ok? Eu quero que vocês tenham uma noção básica daquela diferença entre posse e propriedade, que a gente falou. Tudo bem? Então, vocês vão entrar na sala de aula online, clicar na aba fórum, clicar no fórum avaliativo e postar a resposta de vocês obedecendo as instruções. Fez isso, já está postado, já valeu como envio da atividade e essa vai ser corrigida por mim. Aqui não foi adiado, não, Léo? Oi? Aqui não foi adiado, não. Deixa eu conferir então agora, só um instante. Só um instante que eu confiro agora, senão eu adio agora. Só um instantinho, pera aí. Você sabe falar se quando as aulas voltarem, se imediatamente a gente já vai ter as provas ou a gente vai ter encontro presencial? Em ser as provas? Eu não sei te responder ainda, tá? Mas é porque a faculdade ainda não tomou essa decisão em definitivo, porque não se sabe que dia que vai terminar a quarentena, certo? Porém,
as provas serão adiadas. As provas seriam dia 19, na semana do dia 17 de abril, certo? Não serão mais. Elas serão adiadas provavelmente, porque no dia 17 de abril a gente não sabe se vai ter voltado ainda, tá? Vocês vão continuar tendo aula, viu, gente? Aula normal, tá? E quando voltarem, é óbvio que a faculdade vai usar bom senso, né? Não vai pegar ninguém de surpresa. Ah, voltou hoje, tem prova amanhã. Você tem razão, eu não tinha adiado a turma de vocês, não. Vou adiar agora. Adiou não. Vou adiar agora. É dia 30 de abril por enquanto, tá? Positivo. Confere lá agora pra você ver. O Gabriel e o Thiago para fazer, eu acho. Mais alguém? Tem 10 respostas lá por enquanto, mas eu não sei se essas 10 respostas são de vocês. Deixa eu contar aqui. Por enquanto tem 10 respostas. 3, Tá. Agora 4, você mudou. 30 do 4. 6, 7, Beleza. 8, 9, 10. Beleza? Beleza. Então tá. Muito obrigado. Ótima noite para vocês. Mantenham-se saudáveis. Fiquem em casa. Né? Não estamos de férias. Estou trabalhando demais aqui para que vocês tenham a melhor aula possível. E eu vou pedir a vocês para que sejam sempre presentes às aulas. Sim, exceto alguma falha técnica, não conseguir conectar, tudo bem, tá? Mas assim, por favor, estejam sempre presentes, porque é a forma que a gente tem de vocês continuarem sendo beneficiadas o máximo possível. Tudo bem? Beleza. Muito obrigado aí. Eu que agradeço a vocês pela presença. Se tiverem dúvidas, também pode me mandar no WhatsApp que eu respondo, tá? Tá, boa noite. Abração.